Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Foi o Corinthians jogando em casa na Neoquímica Arena pela Conmebol Sul-Americana contra o Racing do Uruguai. A gente falava mais cedo aqui no nosso Tá Na Área que precisava vencer o Corinthians essa partida na Neoquímica Arena por conta da classificação na Sul-Americana, para não ver os adversários, né, abrirem distância no seu grupo, e consegue um resultado importante em casa que parecia se complicar. O Corinthians começa a partida, né, buscando um resultado com a equipe titular hoje, ainda que pensando em Campeonato Brasileiro, mas por conta dessa questão da classificação, com os seus principais jogadores em campo, aqueles que estavam à disposição. E aí, com 12 minutos, o Félix Torres dá uma entrada no adversário, um carrinho no meio do campo para matar um contra-ataque. O árbitro dá amarelo, mas o VAR chama, o árbitro de vídeo chama para ver a imagem, e é uma entrada muito dura mesmo. O árbitro opta pelo cartão vermelho, tira o amarelo, dá o vermelho, e com 15 minutos de jogo, Raed, o Corinthians fica com um jogador a menos, precisando vencer em casa. Mas apesar do Félix Torres, o Corinthians conseguiu vencer, né? Dá um panorama aqui do que foi a partida. O Corinthians ele entrou com esse trio ofensivo, né? O Romero, o Memphis e o Yuri, com o Yuri um pouco mais centralizado, o Romero centralizado caindo um pouco mais para a direita e o Memphis centralizado caindo um pouco mais para a esquerda, ou seja, sem o homem de ligação. Sim. O Memphis às vezes baixava, o Romero às vezes baixava, o Yuri às vezes baixava, mas não tinha aquele homem de ligação entre a trinca de volantes, que era o Ranieri, o Carrillo e o Bidon, e os caras do ataque, né? Então é um time que não, nesse primeiro momento com o Orlando, é um time que não usa o meio armador por trás dos dois atacantes. São 3 atacantes ocupando ali o espaço, às vezes pelo lado, às vezes por dentro, porém 3 atacantes ali se movimentando na frente. O lance do Félix Torres é ainda pior do que você descreveu, porque era uma bola facilmente dominada no meio de campo, ele erra o domínio e entra com o carrinho por cima da bola, só com a sola da chuteira. A sola da chuteira na canela do jogador adversário. Era nítido o lance de cartão vermelho, o árbitro deu amarelo, foi chamado e revisou. E aí, quando é expulso o Félix Torres, o Orlando opta por recuar o Ranieri para a zaga e manter aquele time. Ou seja, é um time extremamente desgastado na partida, né? Desde os 15 minutos do primeiro tempo, jogando com a menos, precisando vencer. E só no segundo tempo, num lance de escanteio, que também foi revisado pelo árbitro de vídeo, eu não entendi o motivo da revisão. A dúvida é se a bola tinha feito uma barriga, porque foi uma cobrança de escanteio do Memphis, né? Se ela tinha feito uma barriga por fora da trave, se a bola tinha passado por fora e depois, quando ela volta a campo, tocada pelo jogador do Corinthians até o gol do Gustavo Henrique. E revendo o lance, dá para perceber que ela não sai completamente, né? Não é uma... E não vai ter nunca uma câmera que vai te confirmar com certeza que vai sair ou não, né? Então, assim, eu não entendi o motivo daquela revisão. E se o VAR entendesse que não há uma imagem perfeita, ele valida a decisão de campo, né? Que tinha sido de anular o gol. Quando não é conclusiva do VAR, quando não é conclusiva. Segue a Mas o entendimento é que uma câmera mostra a bola ali bem rente à rede, né, do gol. Então dá para ver que ela não saiu completamente, aí é validado o gol do Corinthians. E aí o gol do Romero define o jogo, uma vitória importantíssima do Corinthians, mas um time que teve, não só pelo um jogador a menos, né, que se desgastou bastante, vai ter uma rotina muito, muito pesada de jogos importantes nas próximas semanas. Tem Flamengo no fim de semana, tem a primeira perna do jogo da Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, que é uma competição importante financeiramente para o Corinthians, inclusive. Tem Internacional também pelo Brasileiro. É um time que vem muito desgastado dessa partida de hoje da Sul-Americana. E não é a primeira do Félix Torres, né? A gente vai lembrar do Campeonato Paulista, que já tinha falhado e aí feito um pênalti, né? Ele tinha feito um pênalti a favor do Palmeiras e aí ele não é expulso no lance, até acho que deveria ter sido expulso no lance do pênalti, não foi, a arbitragem aliviou e aí alguns minutos depois ele faz uma falta e é expulso. Falta é expulso, ele é meio... Ele perde por alguns segundos ali a noção, né? E acaba protagonizando lances esquisitos, né? E assim, é um jogador que ainda não se firmou no Corinthians ainda, tem uma expectativa muito grande pela chegada dele, pela vinda dele, mas um pouco afobado ainda, um pouco ainda não entrou no ritmo de jogo, né? De disciplinar do Corinthians. Mas o Corinthians sofreu bastante, né? Porque o jogo condicionado com a expulsão em 15 minutos, você tem o desgaste, como o Raed trouxe, né? Pensando no próximo jogo, que é um jogo super importante do Campeonato Brasileiro.
mas o Corinthians que consegue a vitória. Muito empurrado pelo torcedor, que apoiou, que gritou nos momentos onde o Racing estava próximo de empatar o jogo, o torcedor gritou, apoiou. O Hugo foi muito importante, principalmente no segundo tempo, na reta final, com defesas importantes, chutes a queima-roupa. O Corinthians tem que valorizar muito esses 3 pontos, né? O trabalho que foi feito hoje. E agora é descansar e pensar no próximo jogo. Uma vitória importante que coloca o Corinthians novamente ali na briga por uma vaga próxima fase ainda. Talvez em segundo, ou talvez consiga nesses 3 jogos da volta agora conseguir 3 vitórias. Mas é uma vitória aí que dá uma moral pro Corinthians e a diretoria agora vai trabalhar na busca desse treinador, né? Definir o mais rápido possível. O Zé Edgar de Matos trouxe pra gente aqui na primeira parte do Tá Na Área a ideia de até sexta-feira anunciar um técnico e a ideia é que seja o Dorival Júnior. Haverá um novo encontro, né, do Fabinho Soldado com os empresários do Dorival em São Paulo. Agora o Fabinho Soldado retornou a São Paulo na expectativa de chegarem a valores comuns e o Dorival ser o próximo técnico do Corinthians, mas a pressa é que para domingo contra o Flamengo o Corinthians já tenha um novo treinador. A gente está vendo a classificação do Corinthians aqui no nosso telão, porque, como disse o Graf, era importante essa vitória, o Corinthians sabia disso, até pela diferença para os seus adversários, para não deixar que 2 adversários do grupo abrissem uma vantagem expressiva. Agora o Corinthians encosta ali no próprio América de Cali, que é o adversário da próxima rodada, né? E aí uma disputa direta pela segunda vaga, e o Huracan, que tem 7 pontos, está ali à frente, mas dá para o Corinthians tentar buscar... São Paulo, né? O jogo contra a América de Cali em São Paulo. E o Huracan fora. E o Huracan fora, porque foi o jogo que o Corinthians perdeu em casa, né? E o Racing também vai ser fora. O Corinthians já fez os 2 em casa, né? É verdade. Já, e perdeu 1 pro Huracan na estreia da Sul-Americana, né? Esse resultado que deixou o Corinthians nessa situação hoje, precisando vencer em casa, e provavelmente vai precisar somar pontos fora de casa também nas próximas rodadas, mas era fundamental a vitória que aconteceu hoje. E até me chama a atenção, Raid, você falou da escolha, né, do Orlando Ribeiro por não ter mexido no time, ter só recuado o Ranieri. E me pareceu até acertada para a maneira como o Corinthians reagiu à expulsão, né? Claro que jogava em casa, o adversário mais frágil, o Racing do Uruguai não é um time muito organizado, mostrou isso pelo menos hoje em São Paulo, mas o Corinthians continuou tendo um pouco mais de posse de bola, estando mais perto até de fazer o primeiro gol, porque sofreu o gol ainda com um jogador a menos, né? Conseguiu controlar muito bem a situação. Mas vale lembrar também que essa questão do Ranieri na zaga já foi motivo de demissão de treinador no Corinthians, né? O Antônio Oliveira, durante algum tempo, botou o Ranieri na zaga, foi extremamente criticado, acabou perdendo o cargo. Mas não foi só por isso, mas isso pesou também. Isso aí foi uma das coisas, né? Mas no futebol, a mecânica, às vezes, uma pecinha aqui mexe em toda a engrenagem. Ocasionalmente, no jogo de hoje, por conta da expulsão, essa foi a solução do Orlando Ribeiro. E eu achei, inclusive, que foi uma boa solução. Manteve ali a estrutura de meio de campo com Carrillo e Bidon, 3 jogadores de frente. Era muito difícil que o Orlando Ribeiro tirasse um dos 3 jogadores de frente pelo peso deles. O que ele vai fazer, Grafa? Imagina só. Tira o Romero. Vou tirar o Memphis. 15 minutos de jogo. Memphis, vem cá, um instantinho. Conversa ali com o Félix Torres. Ele tinha o Memphis, o Romero e o Yuri. Mas imagina, tira o Yuri. Yuri, senta aqui, banco. 15 minutos de jogo, vou refazer o sistema defensivo. Não vai. Era uma situação muito difícil pro Orlando, como treinador chegando no clube, tentando cavar ali sua vaguinha de uma pessoa importante, mesmo com a história inteira que ele tem, quase 60 anos de futebol. Era muito difícil que ele mudasse o trio ofensivo para poder refazer ali, deixar um time mais estruturado. Até porque precisava da vitória. Mas teve o sacrifício do Memphis, né? Que recuou mais, jogou mais recuado, não jogou como atacante, né? Ele recuou um pouco mais para tentar organizar o jogo do Corinthians. Teve o sacrifício tático dos jogadores. Não teve o sacrifício de sair do jogo, mas os jogadores entenderam, a gente tem que fechar mais, ser mais reativo dentro da partida. E acabou que o resultado veio. No final das contas, o resultado era o mais importante, tanto é que ele coloca o time titular para vencer o jogo de hoje e continuar sonhando com uma vaga na Sul-Americana. Eu tenho meus pés atrás. Eu acho que era um jogo importante para que você poupasse os titulares, porque a sequência do Corinthians para a temporada, para as próximas semanas, é muito pesada. E chama atenção, claro, de novo, né? O resultado tinha um peso importante, por isso os titulares utilizados. Mas, por exemplo, a gente discutia que a utilização do Igor Coronado, que era um jogador que volta de lesão e que pede, né, espaço, ou pelo menos existe a necessidade de um jogador com essas características no elenco, tem ele lá, então poder dar minutos, sequência, e mesmo com essa situação, com um jogador a menos, vencendo o jogo,
ele entra praticamente no fim da partida. O Coronado entra com mais de 40 minutos no segundo tempo. Entra para jogar alguns minutos ali para terminar a partida. Ou seja, mesmo num cenário que o Corinthians vencia, ainda que o Racing, né, já criasse mais oportunidades, você não vê o Coronado tendo minutos. Mas aí também a leitura Você acha que é pelo jogo? A leitura do treinador. Saber que é um jogador de técnica, um jogador de leve, um jogador que gosta de ter a bola, de pifar os jogadores, mas não é um jogador que entrega fisicamente uma recomposição. E o Corinthians, naquele momento, necessitava, porque havia uma pressão do Racing no jogo. Ele falou, não adianta eu colocar o Coronado para que ele recue e fique na frente da zaga ali segurando a bola. Não é a característica dele. Até onde ele pôde, os jogadores que estavam em campo desde o começo do jogo aguentar. E aí ele faz essa troca na reta final do jogo, até porque eu precisava de alguém que segurasse a bola, que saísse um pouco mais para o jogo, desse um desafogo para a zaga. Mas olhando tecnicamente, taticamente, acho que o Coronado não ia conseguir entregar aquilo que se espera dele no aspecto ofensivo da equipe, como um meio armador que qualifica o jogo do Corinthians por conta das circunstâncias do jogador a menos e a pressão do Racing. O que ele conseguiu fazer foi dar um pouquinho de descanso para o Carrídio, né? Porque ele coloca o José Martínez ali com 20 e poucos minutos do segundo tempo. E aí, bem atento a essa questão física, o Carrídio é um jogador muito importante para o funcionamento do meio-campo do Corinthians. Ele ganhou alguns minutos ali de descanso para a sequência de jogos, né? Saiu aos 70. 70 é 25 do segundo. Sim. Então ficou faltando 20 minutos de jogo pro Carrillo. E era o melhor jogador do Corinthians em campo. O Carrillo, quando sai da partida, ele inclusive é muito aplaudido pelos torcedores. Vem de uma boa sequência, como titular do Corinthians, reconhecido pela torcida. Era o melhor em campo. E descansou um pouco para a entrada de um jogador que era para segurar ali o sistema defensivo. Já estava com 1-0, são características diferentes. O Carrillo sai um pouco mais. Zé Martínez é um cara que marca a posição mais pegador, ali, né? Mais pegador. Mas que fica mais à frente da zaga. Justamente, né? Porque a gente está... Esse jogo era importante, o resultado é importante, mas justamente essa questão física do Corinthians pega muito para o meio campo. Claro que para os jogadores de ataque também tem uma minutagem ali, um desgaste grande, mas até pensando em recomposição, o Yuri Alberto, Romero e o Memphis não correm o que o Carrillo e o Bidon correram no jogo de hoje. Historicamente, no futebol, mesmo no futebol do passado, futebol atual, meio-campistas laterais sempre correm mais, não tem como. O lateral vai e volta, os meio-campistas vão e voltam também. Se você for pegar aí os testes dos clubes, né, o GPS que eles usam, né, o departamento de fisiologia, normalmente meio-campo e laterais são os que correm mais em campo, né? O centroavante fica na banheira, entendeu? O zagueiro são mais postados por posições, né? Os outros fazem mais normal, né? E aí, obviamente, pro Breno Bidon, pro Carrillo, aí pro Martínez, né? Agora o Ranieri teve uma minutagem maior. Inclusive, o Bidon sai com um cartão amarelo, acho que até por uma preocupação com a possível expulsão. Ele acaba de tomar um cartão amarelo, o Orlando substitui ele, troca. E porque era um momento de pressão mesmo do Racing, ia precisar que os volantes combatessem, né? Então ter um cartão amarelo é um problema. E o Ranieri teve muito perto de ser expulso, né? Porque ele leva um cartão amarelo ali numa briga com o Monson, que teve empurrão, mão no rosto. Para mim, os dois tinham que ser expulsos. Os dois tinham que ser, para mim também. E os dois escapam ali de uma expulsão, levam um cartão amarelo. O Corinthians poderia ter ficado ainda sem o Ranieri ter perdido mais um jogador, ainda que houvesse uma expulsão para outro lado também, correu perigo. E aí, quando o Bidon toma cartão amarelo, eu acho que o Orlando Ribeiro não pensa duas vezes. Já troca também pelo Michael, né? O Michael entra aos 78 e 8 minutos depois da troca do Carrillo pelo Zé Martínez, exatamente para isso, né? Para ter ali um meio de campo mais forte. Eram só 2 volantes protegendo a linha de 4 defensores. Os outros 3 jogadores do time, o Memphis, o Yuri e o Romero, posicionados para atacar o adversário, quase não voltavam. Era um time compacto, porém eram jogadores que não precisavam fechar a linha de meio de campo lá embaixo. E o Corinthians consegue a vitória, né? O Coronado entra no lugar do Yuri, o Romero sai para a entrada do Charles no final do jogo, aí já pensando em recomposição, segurar a posse de bola. Agora, eu acho que o significado dessa vitória, óbvio que a vitória é importante, tá? Mas o Corinthians do Orlando seguindo como técnico, dá um recado de que ele não pretende utilizar o meia armador atrás dos 2 atacantes. É um time com 3 volantes. Ele não pretende ou ele não tem? Porque se ele pretender usar, vai usar quem? Porque o Galo tá machucado, né? O Coronado jogou 10 minutos hoje.
Não sei se é uma opção técnica ou é uma falta de opção. Mas aí eu acho que é mais o posicionamento mesmo. Ele posiciona 3 jogadores de frente. Ele poderia posicionar o Bidon, por exemplo, mais centralizado, se ele quisesse. Eu colocaria um outro jogador ali no meio de campo. Poderia ter botado 3 volantes com um outro jogador fazendo essa armação, ou poderia ter colocado o Memphis fazendo essa armação com 2 atacantes. Ele prefere colocar 3 atacantes, é como se fosse 2 vértices, né? Os três volantes assim e os 3 atacantes aqui na frente. E aí sai de um losango para um outro sistema de jogo onde 3 atacantes preenchem ali o campo de ataque sem necessidade de jogar pelos lados do campo. Vitória importante para o Corinthians, 1-0 na Neoquímica Arena, mantém ali proximidade dos 2 times à frente dele no grupo e agora pensa no nome do técnico para o Brasileirão. Enfrenta o Flamengo nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro e aí a expectativa é que já tenha um treinador definitivo para comandar o time nessa partida. O Orlando Ribeiro hoje fez sua 2ª partida como técnico interino do Corinthians, que trabalha para ter o Dorival Júnior, quem sabe, como técnico nos próximos dias, mas fez o dever de casa, venceu na Neoquímica Arena e mantém uma tranquilidade dentro do seu grupo.